O conteúdo que você vai ver a seguir é um recorte da mentoria Marca Pro. Então, se você já tem uma marca de cosméticos ou pretende criar uma, eu recomendo fortemente que você clique aqui no link abaixo e conheça mais. Fiquei assistindo a aula de grupos de WhatsApp, do grupo VIP, a estratégia do grupo VIP. Essa é boa, essa é boa. Foi legal, foi bem interessante, assim, também é legal ouvir os colegas participando, né, que às vezes as perguntas batem. Então, eu acho que tinha muita informação, muita coisa, assim, muitas possibilidades, né, e eu particularmente esperei o diagnóstico para tomar algumas decisões, inclusive, João, muito obrigada, foi muito legal a nossa conversa. Que bom. E aí eu decidi que eu realmente vou relançar o produto, né? Agora com um pouco mais da essência que a gente tem na marca mesmo. E aí eu até fiz várias anotações sobre questão de antecipação, gancho, promessa forte. E aí, assim, a pergunta que eu queria fazer, não sei se já pode fazer a pergunta, Claro, ou perfeito. para ouvir todo mundo. É mais que eu fiquei com um pouquinho de dificuldade hoje, de achar alguém que tivesse um produto tão de banheiro quanto o meu. Porque os meus produtos de skincare, eles acabam sendo mais noturnos, né? As pessoas não andam com ele na bolsa. Querendo ou não, é uma coisa mais para fazer em casa, porque você vai fazer antes da maquiagem, então você sai de casa maquiado, e quando você chega em casa que você vai tirar. E aí você usa o sabonete. E aí eu pensei em pegar um hotel aqui em Brasília e fazer todos os vídeos desse novo lançamento do zero mesmo. E aí estruturar estratégias do tipo quais vídeos eu preciso para fazer essa campanha acontecer. E chamar talvez algumas amigas ou algumas pessoas que tenham traços diferentes, cores diferentes, para deixar mais diverso, né? Uhum. Porque uma das coisas que eu já tinha muita clareza é que eu ia pegar todo o conteúdo orgânico que a gente conseguiu desde 16 de dezembro, que foi quando a gente lançou a marca. Mas eu acho que para ser mais incisivo no que eu quero fazer a partir de agora, eu tenho que fazer uma nova produção de conteúdos também, inclusive fotos do produto. Então, eu queria mais um, um brainstorm mesmo, assim, do que eu posso fazer nesse relançamento, porque eu ainda não vi a aula de lançamento de produto. Mas você está pensando nesse lançamento olhando para a estratégia de grupo. Não, eu estou pensando num relançamento no lugar de alcançar pessoas fora da minha bolha, né? Tá. Mas onde que você faria a finalização de venda? A finalização na compra da pessoa? Então, aí é onde eu também estou um pouco enrolada né, no meio da estratégia, porque eu penso que eu faria essa nova identidade, essa nova comunicação, e depois, só que antes de eu soltar essa nova comunicação, eu tinha que reestruturar o site. Uhum. E aí, para mim, na minha ideia, eu faria um lançamento do site e com um grupo de vendas. Tá. Você ia juntar o lançamento do site com o lançamento do grupo VIP ali, com o último dia de compra, para aproveitar e mandar para as pessoas para elas comprarem no seu site que tá novo agora, né? É tipo isso. É, sim, porque, por exemplo, o exemplo da Calanta, ela fala muito que já tinham 4 mil mulheres usando, né? Então, assim, ela já tem um número expressivo. Se eu for contabilizar, eu tenho hoje 200 pessoas usando meu produto. Mas esse não é o único argumento, né? A Calanta não tinha 4 mil mulheres, tá? Acho que eles tinham acabado de bater uns 1.500 na época. O argumento foi em cima do seguidor, não foi? Na verdade, eles tiraram esse número, porque eles já tinham mais que 4 mil seguidores. Mas foi só o número mesmo que ela usou para poder dizer o quanto que eles tinham. Foi um número simbólico. Não foi muito além do que eles já tinham de vendas, tá? Então, assim, não se apega nesse número de quantas pessoas estão usando de fato. Porque ninguém tem o controle disso. Claro que você não vai chegar e falar assim, mais de 100 mil mulheres. Uhum. Vai ficar muito surreal. Mas isso foi só um número que eles usaram. O que você olha?
Eu vou te dar uma palhinha do diagnóstico, tá? Acho que ajuda. No diagnóstico da Jaque, não vou abrir muitas informações, falar só o básico, tá? A minha orientação que eu dei para ela era assim: público frio indo para a landing page da forma que não estava realizando, não estava funcionando. O criativo não estava vendendo, explicando o produto, a landing page também não estava vendendo, explicando o produto. E o lançamento não teve o resultado que deveria ter. Então, a minha principal recomendação foi: tem que melhorar a landing page, porque ela é um canal que está aberto hoje. E eu recomendei fazer a estratégia do grupo VIP, onde ela poderia refazer esse lançamento através do grupo, explicando para mais pessoas, conversando para mais pessoas, como a experiência que ela teve dentro do evento presencial que ela fez. Sim, que foi uma estratégia que funcionou para ela, né? Exato, e assim, focando principalmente ali no lado mais infoproduto, então colocando mais coisas de diagnóstico para a mulher, algo que fosse mais ligado à educação. Sim. Não só o produto pelo produto. Uma coisa que eu acho que você poderia fazer é o seguinte, sempre que a gente mostra uma estratégia, algo que a gente fez que funcionou, algo que naturalmente as pessoas tendem a fazer, que é o óbvio, que é você tentar replicar muito copia e cola o que foi mostrado. Quando, na verdade, o ideal seria se você tentasse debriefar os fundamentos daquilo, do porquê que aquilo funcionou. Então, tipo assim, quando tu viu lá o argumento de são mais de 4 mil mulheres, não significa que você precise ter exatamente um criativo desse de são mais de 4 mil mulheres. O que você precisa talvez tentar trazer disso pro teu negócio é que, olha, aquela peça, aquele criativo em específico, usou um argumento de falar que existe uma comunidade por trás da marca. Ou usou um argumento de falar que existem outras pessoas que já consomem a marca. Então, esse é o argumento. Agora, existem infinitas formas de você comunicar esse mesmo argumento. Você pode trazer o número, você pode mostrar uma foto dessas mulheres, você pode talvez mostrar as avaliações no teu site. Existem, enfim, várias e várias formas de... Você pode mostrar a tua loja física cheia, que é mais o teu caso. Então existem diversas formas. Então tu tenta sempre trazer o fundamento do porquê que aquilo funcionou talvez e como que você pode aplicar esse fundamento no teu caso. Isso se aplica a criativo, a estratégia, a comunicação, a tipo de mensagem que você vai mandar no grupo, assim vai. Sempre que a gente apresentar um conceito, tenta sempre entender uma estratégia, na verdade, sempre tenta entender o conceito. Então, mandou aquela mensagem, mandou aquele antes e depois, sei lá, do cabelo. Mas o teu produto não é necessariamente para cabelo. Então, você vai tentar pensar como que você vai adaptar aquele mesmo efeito, aquela mesma mensagem, só que dentro do teu contexto, da tua realidade. É algo que eu acho que vai funcionar bastante. Pode falar. Eu acho que o público da Calanta, ele é muito comunidade. Então, ligando para o storytelling que a própria Paula tem. O storytelling da Paula é relacionado a uma época que ela teve o cabelo liso por causa da mãe. E aí ela só foi perceber que ela poderia voltar aos cachos quando ela era mais velha, quando ela já estava sendo profissional ali de salão. E ela constrói essa narrativa das pessoas aceitarem seus cachos e traz um senso de comunidade. Então esse senso de comunidade, ou 4 mil mulheres, traz isso. Mas eu acho que o que eu já contei nessa estratégia de grupo VIP também é que a gente fez 2 testes. Um era relacionado ao maior desconto da história da Calanta e o outro era o 4 mil mulheres. Então ela testou abordagens diferentes. E no caso deles, o senso de comunidade prevaleceu. Como foi o senso de comunidade que logo no criativo viu que trazia mais pessoas, eles direcionaram o conteúdo que estava gravado no grupo para esse senso. Eu desabilitei seu microfone, Jaque, só porque a gente estava falando e tava retornando, mas pode ligar de volta se tu quiser falar com a gente. Tá. Não, eu entendi isso mesmo, assim, da gente começar a contextualizar para nossa realidade. Mas assim, eu acho que para mim tem sido mais difícil, porque eu tenho muitas possibilidades, né? Então, uma das pessoas que estava conversando hoje na aula, ela falava sobre o produto amazônico, né? Que ela queria muito fazer um produto do Amazonas, porque já até tinha gente que tinha feito, mas não era amazonense mesmo. E eu ainda penso muito nessa questão de Brasília, porque eu acho que aqui funciona muito como cidade do interior. Se você acerta as pessoas aqui, que você tem que dar o produto, também uma outra coisa que eu ouvi, né? Troca o seu produto por rios. Eu gostei disso. Se eu acerto essa galera,
eu consigo uma comunicação como se Brasília toda usasse, né? E aí, eu tô um pouco travada no qual o ativo do meu produto que eu falo primeiro. Porque, assim, o lançamento que a gente fez presencial era uma narrativa de produto tem sangue de dragão. A história da Jaqueline é uma história de uma mulher muito batalhadora, muito guerreira, muito admirada pelas clientes e amigas dela. E aí ela tem a coragem de expor os dragões que ela matou, e agora ela fez disso tudo uma linha de skincare. Então era uma história muito complexa para quem não vivia Jackie Amor, né? E eu particularmente abro mão dela para vender mais rápido, porque eu preciso vender, né, os produtos para além de contar histórias. Então eu já peguei muito mais assim, pego-me pensando muito mais na ideia do tipo assim, quem é a melhor para fazer um creme pré-maquiagem do que quem sabe de todos os produtos de maquiagem do Brasil, brasileiros. Sim. Porque cada marca vai ter o seu interesse nas suas próprias maquiagens, que é o que acontece na maioria dos cremes pré-make, né? Eles são feitos por uma marca de maquiagem. Só que eu não tenho maquiagem própria, eu vendo multimarcas. E aí, uma das dúvidas também que eu venho tendo coloco o Primeira Pele, que é o creme pré-make, e depois eu coloco o resto. Foi até uma coisa que a gente conversou, né, João? Porque eu estava com um pouco de dificuldade de entender se eu já entrava no kit ou não. Essa questão do infoproduto. Eu já tenho um curso de maquiagem gravado. Coloco o curso como uma porta de entrada para conseguir essas mulheres dentro de um grupo. Utilizo as minhas maquiagens multimarcas como cash, como dinheiro, em troca de divulgação dos meus produtos próprios. Eu confesso que hoje a minha maior dificuldade é aonde eu vou atirar. Tá. Uma das coisas que eu percebi é que eu acho que você está procurando Como na sua primeira campanha você fez isso, eu acho que você está procurando isso de novo. Você está procurando um único grande argumento da campanha. Foi o que você falou. O argumento da sua primeira campanha foi: eu vou pegar e mostrar todas as dificuldades que eu já passei, eu vou matar todos esses dragões e vou condensar isso numa linha de produtos. E você usou isso como argumento da campanha, o mote da campanha, e você fez todas as suas peças em cima disso. Eu acho que você está tentando procurar isso de novo, que é procurar qual é o argumento, o grande argumento dessa campanha. E o ponto você não precisa de ter um grande único argumento da campanha. Você pode usar em cada peça um argumento diferente. Quais são os benefícios e os malefícios disso? Quando você foca em uma única mensagem, você bate sempre naquilo. É tipo o lance do sabor energético lá. Aquilo é o único argumento do cara, sabor energético. Ele bate só nisso e, pegou, viralizou. Mas e se não pegasse? E se não tivesse dado certo? Aí talvez não teria funcionado. Mas para ele chegar nisso, ele já tinha testado uma porrada de abordagem e memes diferentes. O que eu quero chegar com isso? Você pode, nesse momento que você está em fase de experimentação e fase de testes, você não precisa tentar encontrar o shine spot, você precisa descobrir o shine spot. Então você vai fazer cada vídeo, em cada peça, falar assim, eu não sei se eu bato na tecla de ser de Brasília, não sei se eu bato na tecla de ser produto para banho, eu não sei se eu bato na tecla de ter curso ou não ter curso. E aí, você não precisa tentar descobrir isso no achismo, você pode testar. E aí você faz, sei lá, 10, 15, 20 peças de criativos diferentes, em cada uma você usa uma abordagem diferente. Na minha visão, esse é o melhor argumento, é o melhor teste possível, porque você está de fato testando narrativas. Em um você testa a narrativa do seu produto, outro você testa a narrativa do diagnóstico com o curso, na outra você testa a narrativa de ser uma grande referência na tua cidade. E no final, você vai eventualmente descobrir que uma narrativa chama mais atenção do que outra. Uma narrativa dá mais engajamento, dá mais compartilhamento, dá um custo por ação mais barato, seja um custo por entrante no grupo, custo por compra. Ele tem uma eficiência melhor. E aí, ou seja, você tirou um dado com base de teste que você vai otimizar a partir daí. Aí você pegou e descobriu que, sei lá, quando você fala de Brasília, o negócio funciona. Igual quando a Calanta falou que quando bate na tecla de comunidade de mulher cacheada, o negócio funciona. Aí sim, você vai para o segundo estágio, que é fazer isso em mais escala, fazer mais versões disso, mais variações disso. Entendeu? Eu acho... mas, por exemplo, desculpa, pode terminar. Não, só complementando o que você falou,
o caso da Calanta de testar isso, no final você só vai escolher uma oferta. Qual vai ser a tua oferta que você vai lançar no grupo? Meu kit vai custar R$199 e eu vou dar um diagnóstico ou eu vou dar o meu curso de mix que você tem. Define só a tua oferta. Isso pode mudar porque o lançamento do grupo, pelo menos você tem esse tempo para analisar. Assim como no workshop, a gente faz muito essa adaptação de linguagem naquelas enquetes. Então, não sei se você lembra, lá no começo do workshop, a gente lançava algumas enquetes e essas enquetes era para entender qual que era o nível das pessoas que estavam lá dentro. 2 dias antes do workshop eu não fazia ideia de qual que ia ser a grade do conteúdo. Não fazia ideia. Eu vou falar o que a galera quer ouvir. Eu não vou tentar adivinhar o que a galera quer ouvir. Exato. Entendeu? E aí a gente vai adaptando essa comunicação. Claro, a gente tem um repertório para poder adaptar isso. Mas é entendendo de acordo com o que a galera precisava, queria ouvir e que estava ali presente para isso. Se tivesse muita marca que é do zero, a gente vai falar do conteúdo que é do zero, marca desde o início, o fornecedor. Tem muita marca que já tem teu produto, mas não está conseguindo escalar no digital, a gente fala sobre escalar no digital. O teu caso vai ser isso. Você vai definir pelo menos uma pré-oferta. Cara, o meu produto ele vai ser ancorado no preço de 250, chutando. Eu vou vender ele a 199 para apenas as 30 primeiras pessoas que fizerem a compra vão ganhar o meu curso exclusivo de maquiagem, de automaquiagem. Beleza, eu tenho essa oferta montada. Até a oferta no workshop a gente vai mudando ao longo do tempo. Depois você vai fazer o teste de comunicação. Você vai fazer mais de 1.000 mulheres já te usam, já que amou, aí você vai fazer uma comunicação usando a tua loja própria. Você vai usar um criativo falando do lançamento do evento que você fez presencial para X mulheres que participaram desse dia. Vou trazer essa mesma experiência online para quem não conseguiu participar. Você vai trazer um senso de preço mesmo, nunca foi um valor tão barato para poder fazer parte disso. Enfim, criar criativos, lugares diferentes, textos diferentes. Isso vai rodar. Você vai ver primeiro qual é o criativo que dá mais resultado. Vai entrar dentro do grupo. Dentro do grupo, lá na estratégia, você vê que tem as enquetes. Você vai rodar enquetes. Só que você já tem oferta pré-planejada. Você vai fazer pequenas adaptações no dia de lançamento. Tem uma aula muito top que vai te ajudar com isso, que é como criar criativos que vendem.